Saudações ouvintes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal O Que É Música. Meu nome é Vitor Camilo e hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Bom, quem acompanha o canal sabe que um dos carros-chefes das atividades aqui do canal ao longo dos últimos meses tem sido os vídeos que eu tenho feito sobre história da música. E os roteiros que eu tive que fazer para produzir esses vídeos para vocês me fizeram pensar bastante sobre um tópico bem importante, que é a questão do conservadorismo no universo musical. O conservadorismo que nada mais é do que, digamos assim, você identificar um certo valor histórico em um determinado artista, em um determinado álbum, em um determinado trabalho que foi feito no passado, em uma determinada forma de se fazer música, e buscar e valorizar uma certa preservação dessa forma de se fazer música, né? E muitas vezes incorrendo na atitude de tentar fazer com que aquela forma de se fazer música seja vista como a forma certa de se fazer música, né? Seja vista como a forma que deve ser dominante no fazer musical. Então eu tenho pensado muito a respeito desse tipo de sentimento, a respeito desse tipo de mentalidade, e eu já vi ao longo da minha vida como músico, da minha vida como estudante de música, como produtor musical, como professor, eu já vi isso ocorrer diversas vezes em diversos gêneros musicais diferentes, né? Eu já vi mentalidades conservadoras no heavy metal, no jazz, no choro, na MPB, no samba, no rock and roll e até mesmo na música pop, né? E eu tenho pensado muito se esse tipo de mentalidade faz algum sentido. Eu tenho pensado muito se esse tipo de mentalidade tem alguma coisa de bom a oferecer para o universo musical. Ou até mesmo eu acho que cabe o questionamento se esse tipo de mentalidade tem algo de ruim a oferecer para o universo musical. Então, em suma, eu quero fazer aqui um questionamento se esse tipo de mentalidade faz algum sentido para o universo musical. Então no vídeo de hoje eu quero expor um pouquinho as minhas opiniões a respeito desse assunto. Então, bora lá! Bom, então vamos lá, vamos falar sobre conservadorismo musical. E antes de mais nada, eu acho que é importante dizer que eu acho muito difícil, muito complicado falar sobre conservadorismo musical sem falar sobre aquilo que eu acredito que seja a antítese dele, que é justamente o progressismo, que é o acolhimento de novas ideias, que é o acolhimento de novas formas de se fazer música, que é o acolhimento de novas formas de se pensar o universo musical. E já nesse ponto eu acho que a gente cai numa questão bastante importante, que é a relação íntima que existe entre esse tal desse progressismo, né, com uma questão bastante forte, que é a questão da transgressão. Uma transgressão nada mais é do que você cruzar limites que foram impostos anteriormente, limites que foram estabelecidos anteriormente. E quando a gente fala sobre música, sobre criação musical, sobre performance musical, a transgressão pode vir de diversas formas diferentes. Você pode transgredir um limite que foi imposto anteriormente, quando você acha novas formas de utilizar as notas musicais, quando você introduz na música que você está fazendo ritmos que não eram comumente utilizados naquela música, quando você utiliza timbres, quando você utiliza instrumentos musicais que não são típicos, digamos assim, daquela música, né? Todas essas podem ser consideradas formas de transgressão e todas elas podem estar associadas a um espírito progressista no universo musical, a um espírito que vai levar à criação de novas formas de se produzir música. E eu acho que talvez uma das formas mais claras e mais óbvias, e talvez mais recorrentes que a gente tenha de praticar esse tipo de transgressão musical, seja na questão das miscigenações, das misturas entre elementos de diferentes origens musicais diferentes. E especificamente esse tipo de prática, você que acompanha o canal aqui, especialmente os vídeos de história que eu costumo fazer, você deve saber que ele está muito presente especialmente na música das Américas, né? A música que vem surgindo e se desenvolvendo lá desde o século XIX principalmente, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto em outros pontos das Américas, elas se apoiam muito, a origem de todas elas tem em comum o fato de se apoiarem muito sobre essa questão da miscigenação, sobre essa questão de você pegar um referencial muitas vezes europeu e misturar com elementos africanos, por exemplo, ou misturar com elementos indígenas, ou misturar com elementos de outros lugares do mundo, né? E a partir da ocorrência de processos
semelhantes entre si, que carreguem essa essência de miscigenação, de mistura entre referenciais diferentes, ocorrendo em lugares diferentes e com ingredientes musicais e culturais diferentes, você tem o surgimento de diversas das músicas que hoje são tradicionais, que hoje são base para muito do que se faz na música popular contemporânea, né? A partir de processos assim, você tem o surgimento do jazz nos Estados Unidos, você tem o surgimento do choro e do samba e do baião aqui no Brasil, por exemplo, né? E músicas de diversos outros pontos das Américas, como eu já falei. Então, de certa forma, a gente pode considerar que a música que se originou nas Américas, ela tem uma base muito forte nessa questão da miscigenação e, portanto, ela tem uma base muito forte nessa questão da transgressão, né? Nessa questão de você pegar coisas, pegar elementos que vinham de tradições antigas e seculares e misturar elas com ingredientes que vinham de outras partes do mundo, né? E nisso você tem o surgimento de novas tradições, você tem o surgimento de novas músicas, de novas formas de se fazer música que acabam se tornando tão importantes quanto as suas bases, ou muitas vezes até mais. Então, em suma, você tem aí no histórico da música das Américas uma história que é quase que inteiramente baseado em diferentes formas de praticar transgressão musical. E aí fica um sentimento muito forte que eu tenho e que talvez só tenha se intensificado depois que eu pesquisei mais a fundo esses temas, que é a ideia de que, na verdade, nada se torna grande, nada se torna um símbolo cultural de importância sem ter sido transgressor em algum momento. Então mesmo, por exemplo, o samba, que é super tradicional do Rio de Janeiro, e o choro também, são gêneros musicais que não tiveram sempre o status de patrimônio cultural que eles têm hoje, né? Em um dado momento da história deles, eles foram vistos como coisas, digamos assim, sujas, né? Como formas de expressão marginalizadas e que, aos olhos de boa parte da sociedade, deveriam permanecer marginalizados, mas passam-se 100, 150 anos e hoje em dia eles são considerados gêneros super tradicionais da nossa cultura, que devem ser preservados, que devem ser divulgados, que devem ser vistos e ouvidos da forma como era feito antigamente, né? E coisa semelhante ocorre também, por exemplo, com o frevo e o maracatu lá no Nordeste brasileiro, e ocorre também com o jazz, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né? Todos esses gêneros vieram de algum tipo de mistura, de algum tipo de miscigenação musical e, portanto, de algum tipo de transgressão musical. Ou seja, de alguma maneira, todos eles vieram de espíritos musicalmente progressistas que estavam dispostos a criar novas formas de se fazer música a partir justamente dessas misturas todas. Mas passa-se um tempo e todas essas formas de música que vieram de mentalidades progressistas passam a ser vistas, pelo menos por uma parcela pequena dos músicos e dos praticantes daquelas músicas, como uma coisa que deve permanecer do jeito que é, que não deve ser mudada, que não deve ser mexida. E justamente essa dicotomia foi uma das coisas que me motivou a gravar esse vídeo. Porque você consegue perceber a ironia aí, ou seja, você tem formas de música que surgiram por atitudes bastante progressistas, de miscigenação, de transgressão musical, e depois de um tempo que elas surgiram, alguns representantes das próximas gerações que praticam aquelas músicas passam a tratar aquilo que surgiu de uma mistura, que surgiu de uma nova forma, de uma nova ideia, como se fosse a única forma possível de se praticar aquela música. Ou seja, praticar o conservadorismo aí não seria, na verdade, uma forma de trair justamente o espírito daquela música? Percebe? Essa é a discussão sobre conservadorismo musical que eu queria chegar e que eu queria propor para você que está assistindo esse vídeo. E a gente tem inclusive um exemplo bastante legal, e a gente tem inclusive um exemplo bem legal na história mais recente da música brasileira, que trata justamente desses temas. No fim dos anos 50, o João Gilberto ele foi responsável por algumas gravações que se tornaram bastante icônicas na história da música brasileira. E basicamente essas gravações do João Gilberto são consideradas o marco inicial da bossa nova e elas têm um peso bastante importante, especialmente sobre a forma de se cantar a música brasileira e sobre a forma de se tocar a música brasileira no violão. A partir dessa influência do João Gilberto, a gente tem o surgimento daquilo que hoje a gente chama mais comumente de MPB, né? E caras bastante relevantes na música brasileira até os dias de hoje estão entre aqueles que foram influenciados diretamente pelo João Gilberto. Caras como, por exemplo, o Caetano Veloso e o Gilberto Gil.
Ou seja, o João Gilberto foi um transgressor em seu próprio tempo, quando ele propôs novas formas de se interpretar a música brasileira. Mas acontece que conforme a gente se aproxima do final da década de 60, você tem uma cisão bastante clara entre aqueles que se consideravam discípulos do João Gilberto. Você tem pessoas e artistas que buscam fazer algo exatamente na linha do que o João Gilberto tinha começado a fazer 10 anos antes, e a gente pode considerar que essas pessoas eram conservadores das ideias e das propostas artísticas do João Gilberto. E você tem pessoas como, por exemplo, o Caetano e o Gil, que consideram que o espírito daquilo que o João Gilberto tinha feito era justamente continuar transgredindo, continuar avançando, continuar misturando a música brasileira com outras influências, com outras referências e continuar buscando outras formas de se criar música no Brasil. Então é nesse ponto, por exemplo, que eles começam a abraçar a sonoridade da Jovem Guarda e a guitarra elétrica e a influência dos Beatles, que eram muito mal vistas pelos meios da MPB naquela época. E aí que você tem, por exemplo, o surgimento de um movimento como a Tropicália, que é visto até hoje como talvez um dos pontos de maior transgressão na história da música brasileira, em que se começa a misturar os referenciais da música brasileira com elementos da música pop de origem americana e britânica. Ou seja, você tem aí uma cisão bastante clara entre dois grupos que acabam se tornando bem diferentes entre si, mas que claramente bebiam da mesma fonte. Ou seja, ambos consideraram que o João Gilberto foi transgressor em seu tempo e que ele promoveu novas formas de se criar música. Mas enquanto um desses grupos optou por conservar aquilo que o João Gilberto tinha feito e continuar fazendo algo exatamente na mesma linha, o outro grupo acabou valorizando mais o espírito do que o João Gilberto tinha feito e continuou buscando novas formas de se fazer música. Ou seja, eles continuaram transgredindo, eles consideraram que eles eram discípulos do João Gilberto, não exatamente por copiar o que o João Gilberto estava fazendo em termos musicais estritamente, mas sim por buscar o mesmo espírito transgressor que ele tinha tido anteriormente. Então perceba como essa questão e essa dicotomia entre conservadorismo e progressismo vai se tornando cada vez mais complexa. Então, particularmente, pensando nesse exemplo que eu dei e em todas as questões que eu vim comentando até agora, eu penso que o conservadorismo ele nunca pode se tornar forte a ponto de começar a cercear, a limitar novas transgressões que possam levar a novas formas de se criar música. Eu penso que se eu tivesse vivido nos anos 60, eu muito provavelmente teria ficado do lado do Caetano e do Gil, porque para mim é muito claro o fato de que esse espírito de progressismo, de transgressão musical é importante para a evolução da nossa cultura, é importante para a evolução da nossa arte. E especialmente sendo brasileiro, sendo um habitante das Américas, eu acho na verdade muito difícil entender a cabeça de quem olha para a música dos Estados Unidos, de Cuba ou do Brasil mesmo e acha que ela deve ser da forma como sempre foi, sendo que, na verdade, são formas de expressão extremamente recentes e que surgiram justamente de formas de transgressão musical. Então eu tenho uma dificuldade muito grande de entender esse espírito de, sabe, esse espírito de, naquele tempo que era bom, porque essa questão do progressismo, essa questão de você transgredir, essa questão de você criar coisas novas, estar disposto a fazer novas misturas, é fundamental para a nossa formação cultural. Então como que você vai considerar que uma determinada mistura em um determinado ponto da história foi a mistura certa e depois daquilo nada mais se criou de bom, sabe? Ou nada mais se pode criar de bom. Eu tenho dificuldade em entender esse espírito, então eu tendo mais a apoiar esse espírito transgressor e progressista e de mistura e de novas referências. Então, a meu ver, o espírito de conservadorismo musical, ele não faz sentido quando ele é nocivo para a evolução da arte, quando ele é nocivo para a evolução da cultura. Ou, em suma, quando ele sufoca a possibilidade de se criar novas formas de se fazer música. Mas aí também tem um outro aspecto dessa questão, tem um outro lado dessa moeda, que eu acho importante comentar também só para não ficar nessa coisa de o progressismo é bom e o conservadorismo é ruim. Que é justamente a questão da música como um patrimônio cultural que a gente tem e, consequentemente, como um patrimônio histórico que a gente tem, seja da nossa cidade, do nosso país ou da humanidade como um todo. E como todo patrimônio histórico, ele deve ser preservado. A memória daquilo que foi importante, daquilo que foi culturalmente relevante do passado, deve ser preservado para que a gente tenha acesso, para que a gente possa saber como era, para que a gente tenha a condição de saber o que já foi feito, como foi feito e quais foram as consequências disso.
né? Assim como a gente mantém, por exemplo, cidades históricas preservadas, assim como a gente mantém sítios arqueológicos, assim como a gente mantém fósseis de dinossauros ou de animais antigos, eu acho que também é importante ter trabalhos culturais no sentido de manter viva a memória de uma música que foi relevante ou que foi mais relevante no passado. E esse tipo de coisa você encontra no universo musical a rodo, né? Você tem diversos grupos e nichos que se dedicam à preservação do choro, que se dedicam à preservação do samba, do frevo, do maracatu. Você tem uma cidade no interior do Rio de Janeiro chamada Conservatória que se dedica à preservação da cultura da seresta, né? E só para citar um exemplo internacional, existe um sujeito nos Estados Unidos que é bastante importante para o universo atual do jazz, chamado Wynton Marsalis. Ele é trompetista e ele se dedica, digamos assim, a trabalhos de preservação histórica da música do país dele, reproduzindo composições do início do século XX, buscando reproduzir elas fielmente a forma como eram reproduzidas naquela época, criando arranjos que se baseiem fielmente nos arranjos que eram feitos naquela época, né? E todos esses exemplos que eu citei aqui são exemplos de atitudes ou de grupos ou de pessoas conservadores, né, que agem em relação à música com um espírito conservador. Mas esse tipo de trabalho eu acho que é fundamental, justamente por essa questão de manter viva uma memória histórica de algo que foi relevante no passado, e eu acho muito importante a gente ter condições de manter contato com esse material que teve, digamos assim, o auge da sua relevância num passado distante. Então, pegando isso e retornando ao ponto que eu fiz sobre o João Gilberto anteriormente, eu acho que é muito importante ter pessoas que se dediquem a destrinchar e a reproduzir, talvez, o trabalho dele da forma como era feito quando ele foi criado, né, em sua origem. Mas, em suma, eu acho que o conservadorismo ele é uma força importante, especialmente se a gente considerar do ponto de vista histórico, né? Desse ponto de vista de preservação de uma memória, de preservação de um patrimônio cultural. O que eu não acho é que o conservadorismo deva ser uma força dominante na nossa produção artística, que ele deva ser uma força dominante na nossa forma de pensar a música que está sendo feita hoje. Né, eu acho que, de uma forma geral, o conservadorismo ele deve servir como uma base para que a gente consiga ter acesso ao que foi feito no passado, mas ele nunca deve ser a nossa força motriz principal quando a gente for criar música, quando a gente for tentar criar coisas novas. Até porque isso é uma contradição em si própria, certo? E como a gente viu, né, ao menos na minha opinião, o progressismo, esse espírito transgressor, esse espírito de criar coisas novas, ele é muito importante para que a gente consiga, para que a gente tenha condições de criar as próximas grandes referências. Ou caso contrário, se não existir esse espírito, a gente fica preso só ao que já foi feito e a gente fica eternamente preso nesse loop. Ou seja, se o conservadorismo se tornar uma força dominante no nosso fazer musical, no nosso fazer artístico, a gente acaba perdendo a chance de criar as próximas coisas que a gente vai querer conservar no futuro. E fazendo isso, especialmente pensando nesse exemplo da música americana, da música brasileira, etc., percorrer esse tipo de caminho me parece quase que uma traição do próprio espírito dessas músicas, né? Do próprio espírito do jazz, do choro, do samba, enfim, que se baseiam enormemente na questão da miscigenação, da transgressão musical. Então, eu acho que, em suma, o conservadorismo ele é importante, mas ele nunca deve ser uma força dominante no nosso fazer musical. Eu falei isso no começo do vídeo e eu volto a falar aqui. Esse vídeo foi inteiramente baseado em opiniões pessoais, tá? Eu não me baseei em nenhum artigo, em nenhum material acadêmico para fazer ele. Ele foi essencialmente baseado nas minhas observações, na minha vivência como músico, como estudante de música, como apreciador de música. Então, como eu emiti muitas opiniões pessoais aqui nesse vídeo, eu gostaria de saber as opiniões de vocês a respeito desse assunto, se vocês concordam, se vocês discordam de mim. Acho que a ideia desse vídeo aqui é justamente abrir o espaço dos comentários para a gente ter uma discussão a respeito desses tópicos. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês até aqui. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, porque me ajuda muito. Sendo novo ou velho, dá um like no vídeo para ajudar na divulgação e, especialmente, deixa um comentário aqui com as suas opiniões, com seus pensamentos a respeito desse assunto. Beleza? Muito obrigado, estamos de volta com os vídeos da série principal aqui, fazendo alguns testes, como vocês podem ver, testando novos formatos, testando novas formas, novos tipos de assuntos, mas estamos de volta para valer, certo?
Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui e até já!